Graça e paz, irmãos. Vim ali de pertinho, né? Visitar aqui Tocantins, nunca tinha vindo aqui. Prazer estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. O pastor Joaquim falou que pode ficar até meia-noite, né? O povo aqui gosta de vigília. Marca o horário aqui, senão eu vou embora. Hebreus, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia nesta noite. E enquanto nós meditamos na Tua palavra, o poder glorioso do Teu Espírito venha se fazer presente neste lugar. Que os corações sejam abertos, ó Deus, que as mentes sejam iluminadas, que toda barreira, toda distração, tudo aquilo que quiser atrapalhar, ó Deus, a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E queremos estar atentos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, que ela seja uma semente plantada em corações férteis e que dê fruto, e que esse fruto permaneça. Assim nós oramos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já preguei essa mensagem em alguns lugares, mas como eu ainda não preguei aqui, então para vocês é a primeira vez. O tema da mensagem é Jesus, o dono da casa de Deus.
Jesus, o dono da casa de Deus. Meus irmãos, às vezes nós ouvimos as pessoas falar do Evangelho sem, na verdade, entender o Evangelho. As pessoas comentam sobre os evangélicos, sobre o Evangelho, mas não conhecem verdadeiramente o Evangelho. As pessoas às vezes são evangélicas, mas ainda não conhecem o Evangelho. Porque você pode pensar que parece fácil entender o Evangelho, mas nem sempre é muito fácil. Depende muito da igreja, depende muito se essa pessoa está sendo discipulada no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E há muitos termos que nós nos tornamos mais acostumados e não sabemos muito bem como significa e o que significa. Porque com o passar do tempo, esses termos foram perdendo o seu significado e acabamos lendo certas coisas como se fosse para o nosso tempo. Por exemplo, você hoje pode falar, sou filho de Deus. O filho de Deus, o filho de Deus. Meus irmãos, ninguém usava este termo na época de Jesus. Era algo muito audacioso. Chamar Deus de Pai e dizer que era o Filho de Deus, era se dizer o próprio Deus. Quando alguém falava o Cristo, não era o sobrenome de Jesus. O pessoal acha que estava na RG de Jesus, lá na Jesus, Cristo de Maria, nasceu em Nazaré. Cristo é o Messias, o ungido, aquele que foi prometido pelos profetas. Quando diz ele se assentou à destra de Deus na majestade, nenhum anjo, nenhum principado, nenhum arcanjo e nenhum serafim poderia se assentar à destra de Deus na majestade. Quando você abre lá em Isaías capítulo 6, os serafins, que significa anjos ardentes, eles estavam com seus olhos fechados, tampados com duas asas. Com duas asas eles voavam e com duas asas eles também cobriam seus pés e não cessavam de dizer, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ninguém pode se assentar à destra de Deus em majestade. Ninguém pode olhar para a presença de Deus e não ser consumido. E ninguém pode ser dono da casa de Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Quando o autor de Hebreus está escrevendo esta epístola, ele está num dilema, porque alguns hebreus cristãos estão sendo desafiados por outros hebreus que ainda não tinham se convertido, por hebreus que ainda não tinham aceitado a Jesus. E eles confrontavam essas pessoas. E diziam, olha, vocês estão deixando Moisés. Moisés é o maior de todos os profetas. Moisés é o mais glorioso. Moisés não se levantou profeta igual Moisés. Vocês estão deixando Moisés para um tal de Jesus de Nazaré, um crucificado. Olha Arão. Olha a glória do sacerdócio, olha as vestimentas do sacerdócio, olha o sumo sacerdote que leva no peito 12 pedras que representam as 12 tribos. Vocês estão deixando o sacerdócio. Olha o templo, olha o tabernáculo, olha os sacrifícios. Vocês estão deixando tudo isso para olhar agora para uma quantidade de pessoas que dizem que Jesus é o Cristo, mas quando você entra numa igreja, não tem um sumo sacerdote, não tem nenhum templo para se chamar de igreja, não tem o Arão, não tem Moisés, só tem um homem ali falando e testemunhando de um Jesus crucificado. Vocês estão deixando a glória do templo, vocês estão deixando a glória do tabernáculo, vocês estão deixando a glória de Moisés.
Mas aí, meus irmãos, o glorioso é que o autor de Hebreus, ele já começa muito alto. Tendo Deus nos falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala por meio do Filho, o qual é a sua imagem, a expressa imagem da sua pessoa, e a qual dos anjos jamais disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele é muito maior do que Moisés, ele é muito mais glorioso do que Arão, ele é muito mais sacrifício e mais eficaz do que os sacrifícios de touros e de bodes. O seu sangue é muito mais poderoso do que o sangue dos sacrifícios. Ele não só é um servo, ele é o dono da casa. Vocês não estão deixando algo maior por algo menor. Vocês estão deixando algo menor por algo que é o mais elevado de todas as coisas. Por algo que é o mais glorioso de todas as coisas. Pela pessoa que é mais gloriosa de todas as coisas. Pela pessoa pelo qual Deus fez o universo. Nós precisamos ter a convicção de que não estamos seguindo uma religião, não estamos seguindo rituais, nós temos um relacionamento com uma pessoa. Não é um relacionamento religioso, não é um religare, porque o homem é incapaz de se ligar, e não existe intermediário que possa ligar o homem a Deus, mas há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Paulo vai repetir em Colossenses capítulo 1, que ele é realmente a imagem de Deus, o primogênito de todas as coisas, porque nele foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis, quer anjos, quer potestades, quer principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É este Jesus que você tem que ter convicção para falar e para pregar. Quando te perguntarem que religião você segue, eu falo: não, eu sigo uma pessoa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é mais importante do que todo o universo. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Este verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Os evangélicos precisam falar mais de Jesus. Parece uma loucura, né? Eles falam de tudo, menos de Jesus. Eles falam de todas as coisas, mas não lembram de falar de Jesus. Nós precisamos estar atentos, porque quando falamos de Jesus, estamos falando do Evangelho, as boas novas de grande salvação. A palavra Evangelho significa boas novas. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores e disseram: eis que vos trago boa nova de grande alegria. É uma religião? É um ritual? Não. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, o Messias. Esta é a maior notícia do Evangelho. Esta é a maior glória. Então ele está falando para estes hebreus que estavam pensando em voltar àqueles antigos rituais. Ele está falando a esses hebreus que achavam que estavam diminuindo. Olha, vocês ainda não entenderam a glória da pessoa do Cristo. Vocês ainda não entenderam a glória da pessoa do Messias. No seu plano salvador, Deus então enviou o seu Filho. E aqui a figura que é usada dentro das instituições de Israel é a figura do tabernáculo. E a figura do tabernáculo, Deus disse: olha, eu habitarei no meio de vocês. Deus não disse aos hebreus: eu habitarei no tabernáculo. Ele disse: eu habitarei no meio de vós. Quando construiu o templo, Salomão disse: quem sou eu, Senhor? E que é este templo?
se nem o céu e nem os céus dos céus podem conter a tua glória. Então o templo representa a presença de Deus. Diferente das religiões pagãs, diferente do catolicismo, diferente de certos movimentos pentecostais que sacralizam objetos e lugares, a igreja não é um lugar. Em nenhuma passagem do Novo Testamento, igreja é lugar. Em todas as vezes que aparece a expressão igreja, se fala de pessoas reunidas, nunca de um lugar. Porque a igreja somos nós reunidos na presença de Deus. Este lugar é santo? Sim, porque um povo santo se reúne para adorar um Deus santo. Deus fala para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Não se construiu nenhum templo no Sinai. Não se construiu nenhum templo na caverna em que Moisés viu ali a glória de Deus. O lugar é santo quando Deus santo se manifesta. Porque não há santidade no lugar, mas a santidade no Deus que santifica o lugar. E esta é a igreja de Jesus. E neste seu plano salvador, este tabernáculo representa a casa de Deus, assim como a igreja representa a casa de Deus. E neste plano salvador, Deus sempre planejou ter uma casa para habitar. E esta casa somos nós. E aqui nós vemos algumas afirmações que o autor faz, que nos levam a entender a glória do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. E eu queria meditar com os irmãos nessa noite sobre estas 3 afirmações que o autor nos faz. A primeira afirmação está no verso 1 ao 3. O dono da casa é maior do que a própria casa. O dono da casa é maior do que a própria casa. Como eu disse, às vezes nós sacralizamos demais o lugar. Mas o Evangelho é tão maravilhoso que nós não precisamos ter um lugar para que tenha reunida uma igreja. Os irmãos falaram da viagem missionária e falaram, a igreja foi lá. Foi mesmo, quase toda a igreja. Não foi este templo que foi para o Piauí. Não foi um objeto sagrado que foi levado para lá. Mas foi a casa de Deus, que são vocês, que foram se fazer presente naquele lugar e vocês testemunharam. E as pessoas presenciaram da glória e do poder do Espírito quando a igreja esteve naquele lugar. As tradições, então, como eu disse, católicas e neopentecostais consagram objetos, não é assim? Põe um copo com água no seu rádio e aí depois bebe aquele copo com água. Ó, vem aqui, sempre tem que comprar, né? Nunca é de graça. Compra aqui alguma coisa e põe lá na sua casa, que é a coisa sagrada. Tinha uma igreja em São Paulo vendendo um frasquinho com sangue de Jesus. Dizia que era o sangue, R$15 na época. Custava um frasquinho com sangue, uma verdadeira blasfêmia, né? Mas o catolicismo não pode reclamar porque eles faziam isso e continuam fazendo. Vai lá, tem um pão sagrado que põe dentro do arroz. A minha mãe tinha um pão lá que punha dentro do arroz, o pão mofava, né? Falava que era para multiplicar, só piorava. Ah, é uma imagem, uma fitinha. São objetos mágicos e não tem nada a ver com Deus. E a gente pode pensar, mas nós somos de uma tradição batista, ou nas tradições presbiterianas, as coisas são diferentes. Não, também a idolatria a templos, também a idolatria a certas confissões, também a idolatria a respeito de certas coisas. Ah, o templo, que bonito. Ah, nós fomos os primeiros que viemos aqui com os holandeses. Ah, os batistas, nós somos os primeiros, não sei o quê. Não fugimos e não estamos livres do risco de tornar as coisas maior do que o dono das coisas. Tornar a casa de Deus e as coisas que tem nela,
maior do que o próprio Deus. É importante termos a nossa identidade. Os batistas têm a sua identidade, os presbiterianos têm a sua identidade. Nós damos valor. O templo foi construído com sacrifício, pessoas deram o dízimo, tudo isso tem um valor. Mas este valor não pode ser maior do que a pessoa que é o dono da casa de Deus. O valor não pode ser maior do que Jesus. Não podemos idolatrar, somos batistas, somos reformados, somos pentecostais, idolatrarmos catedrais, igrejas, megas construções, megatemplos, até seminários, né? Se idolatram. Não podemos idolatrar locais, nem grandes, nem pequenos. O verso 3 diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Ele é mais glorioso do que o tabernáculo. Ele é mais glorioso do que o templo. Lembre-se, ali por volta de 586 a.C., o templo foi destruído. Mas alguns profetas diziam para os reis: fica tranquilo, é a casa de Deus. Deus vai destruir a casa dele. Ou como é que um povo pagão, a Babilônia, vai destruir a casa de Deus? E aí Jeremias falava: Senhor, mas é isso mesmo? Aí Abacuque falava: Senhor, mas é isso mesmo? Abacuque falava, meus irmãos: Senhor, manda o profeta para repreender. Manda o sacerdote para repreender o seu povo. Manda alguém para ensinar e para repreender o seu povo. Deus disse: eu vou mandar a nação pagã, chamada Babilônia. E ela que vai destruir o seu povo, o templo. E vocês vão ficar cativos durante 70 anos. O profeta Abacuque falou: Deus está doido? O profeta Jeremias orou 3 vezes. Deus falou: não, não e não. 3 não, para você entender. Falou: nem que Moisés, nem que Jó, nem que Daniel se levantassem e orassem. O que eu falei está dito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E os profetas foram perseguidos porque diziam a verdade. O rei estava todo em pecado e achava porque tinha o templo, então Deus não ia destruir a nação. Tem passagens engraçadas na Bíblia. Uma delas é de Micaías. E ali com a Jezabel e com o rei Acabe. O rei Acabe, diz o texto, que tinha já os profetas prontinhos para profetizar a favor do rei. Ele já estava esperando no portão. Quando o rei chegou, você vai ganhar. E você vai vencer. Aí Josafá estava junto. E Josafá era mais crente, vamos dizer assim. Está esquisito esse negócio aí. Esses profetas só falam que é bom. Está estranho. Tem mais um aí? A Acá falou: tem, mas eu não gosto dele. Mas por que você não gosta? Ele só fala coisa ruim de mim. É lógico, criatura. Você trouxe uma mulher lá da Síria. Essa mulher trouxe um monte de Baals, Baalins. Você está adorando falsos deuses. Você está se afastando de Deus e quer que o profeta fale a coisa certa para você? Você quer ser profetizado alguma coisa boa se você está todo errado? E aí Micaías profetizou, e o que ele profetizou aconteceu, porque ele era um homem de Deus. Eles achavam que a casa de Deus não podia ser destruída, porque era a casa de Deus. Eles achavam que uma nação pagã não podia levá-los cativos, porque eles eram um povo eleito. Eles achavam que nada de ruim podia acontecer com eles, mesmo fazendo tudo errado. Porque era o povo de Deus, era povo eleito, era a casa de Deus, o templo era o templo de Deus. Mas Deus mostrou que Ele é maior do que a casa.
Os evangélicos correm o mesmo risco. Somos eleitos. Eleito para quê, meu irmão? Eleito para ficar xingando os outros na internet? Eleito para odiar? Eleito para ficar falando um monte de coisa? Como o pastor falou aqui, algo interessante, né? Ah, esse irmão era não sei o quê, aquele irmão era não sei o quê, né? Porque a verdade do evangelho é essa. É para que os ladrões se convertam, não para que eles morram. É para que as prostitutas se convertam, não para que elas morram. É para que o corrupto se converta. É para que haja salvação. Porque um dia nós fomos salvos, mas nós nos esquecemos do que fomos. Somos como aquele homem que devia muito para o rei e fomos perdoados. Mas aí alguém deve um pouquinho para nós e nós já queremos que ele seja preso e condenado. Parece que os evangélicos nasceram santos. Nasceram em berço evangélico. Eu nunca vi vendendo na loja berço evangélico. Mas disse alguns nasceram em berço evangélico. E eles acham que são eleitos. E aí então eles querem a morte do outro. Mas João fala que aquele que quer a morte, aquele que deseja a morte, este tal não é de Deus. Aquele que não ama o seu irmão, não é de Deus, é do diabo. Mas eles acham que são eleitos, eles acham que porque as igrejas deles são megatemplos, elas não serão destruídas. Eles acham que Deus vai passar pano, como diz, né? Para eles, porque eles são pastores, eles são apóstolos, porque eles são arcanjos, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, né? Eles são pessoas intocáveis. Mas Deus não coaduna com a iniquidade. Pedro fala, se sofrer por causa do nome de Jesus, dê glória a Deus. Mas ninguém sofra como ladrão, e nem que se intromete em coisas alheias. E o próprio Pedro fala, é hora de começar o juízo, e vem primeiro pela casa de Deus. E se vem primeiro pela casa de Deus, ai então daqueles que são incrédulos. Maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E em Apocalipse capítulo 5, verso 13 é dito, em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O Senhor, o dono da casa, Ele é maior do que a própria casa. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que a casa. Ele é o construtor, é o dono. É a razão do nosso viver e de toda a nossa adoração. Só Ele, somente para Ele. Mais ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E o autor de Hebreus continua, numa segunda afirmação. Está no verso 4 ao 6, ele diz que o dono da casa é maior do que os que servem na casa. Verso 4 diz assim, porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, o Messias, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O dono da casa é maior do que os que servem na casa. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 10, fala de novo sobre Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a sua mão forte, em todo espanto grande, que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Meus irmãos, Moisés só não é idolatrado pelo povo judeu,
porque não pode ter idolatria. Mas está ali, ó, um pouquinho só, falta pouco, para idolatrarem a Moisés como o rabino dos rabinos, o profeta dos profetas, alguém maior do que todas as coisas. Então, os hebreus cristãos estavam sendo desafiados aqui. Mas ninguém pode ser maior do que Moisés. Ninguém pode ser mais glorioso que Moisés. E o autor de Hebreus fala, mas vocês não entenderam. Moisés era só um servo da casa de Deus. Jesus é o dono da casa de Deus. Moisés era glorioso, Deus falava com ele face a face. Ele é um grande profeta. Mas o próprio Moisés disse, olha, virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvi, e quem não ouvir será extirpado do povo. Moisés é glorioso, Arão é glorioso, os sacerdotes são gloriosos, devem ser respeitados, mas o filho é o construtor, é o herdeiro, é o dono da casa de Deus. Interessante que o filho é o próprio Deus, que o verso fala que quem edificou todas as coisas é Deus. Então, ele é Deus, porque diz que foi ele que edificou. Como filho sobre a sua própria casa. O dono, o Senhor, o majestoso. No meio evangélico também se idolatra homens. Também se coloca homens em pedestais. Totalmente contrário ao que está no Evangelho. Pedro e João curaram um homem paralítico. Um milagre, todos viram, aquele homem pulava. E todos sabiam que ele era paralítico. Mas há uma palavra tão gloriosa quando eu leio, que diz, por que que vocês estão olhando para nós? Não é bonito? Por que que vocês estão olhando para nós? Que nós pastores, diáconos, líderes, professores, devemos estar atentos. Quando vocês olharem demais para nós temos que saber falar, por que estão olhando para nós? Foi Jesus de Nazaré que curou este homem. Olha que glorioso, o pastor orou, a pessoa foi curada. Porque estamos olhando para o pastor. Foi Jesus de Nazaré que o curou. Olha que aula gloriosa que o professor deu. Porque estão olhando para nós. É Jesus o Senhor. Um pregador muito famoso chamado Paul Washer, num evento pentecostal, como de costume, em alguns eventos pentecostais, os pregadores são muito exaltados e muito glorificados, e aí foram querer fazer o mesmo com ele. E Paul Washer falou, pode parar agora. Para. Eu não quero morrer. Como assim? Porque teve um homem, Herodes, que não quis dar a glória a Deus e foi comido de bichos. A glória é somente a Ele. E esta é a beleza do Evangelho, meus irmãos. Nós, pastores, pregadores, diáconos, missionários, nós somos somente arautos. Nós somos somente despenseiros. Paulo fala, nós carregamos este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que a suficiência seja de Cristo e não nossa. Quão é glorioso a palavra de Deus, como é gloriosa a mensagem do Evangelho. Nós só somos aqueles que transmitem. Nós só somos office boys do céu. Era mais ou menos isso que significava a palavra grega apóstolos. Hoje apóstolo é o mais alto nível. Na época de Jesus, o apóstolo é o office boy. Só que ele tem a autoridade do mestre. Ele não tem autoridade nenhuma. Mas ele traz a carta. Ele traz a autoridade. Ele traz
o poder, mas não é dele, é de Jesus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Portanto, ide. Ir em nome de Jesus significa ir debaixo da autoridade de Jesus. Eu nada tenho, mas Ele tem tudo. Eu nada posso, mas Ele pode tudo. Eu não tenho autoridade própria, mas eu trago a autoridade que Ele me concedeu. Eu não tenho glória própria, mas eu trago a luz para iluminar, como um refletor que ilumina um lugar, uma pessoa. Só lança luz. Quem é para ser visto é Ele. Mas infelizmente também temos idolatria no meio evangélico. Alguns vão dizer, eu sou calvinista, sou luterano, sou arminiano, sou wesleyano e tantos outros títulos, né? Alguns falam, a mensagem tem que ser cristocêntrica. Mas você vai ver, a mensagem dele é só Calvino. É só Armínio. Eu brigava um pouquinho com os meus colegas, muito queridos mesmo, lá da presbiteriana, do Mackenzie, e falava, mas vocês estão exagerando aí no Calvino, né? Eu gosto muito de Calvino, leio os comentários. Mas fala mais de Jesus. O wesleyano, ainda bem que Ernesto Tognini não fica muito bem o togniniano, né? Mas Calvino, Lutero, Zwingli e Wesley, se soubessem que tinha um nome, com um movimento com o nome deles, quebravam tudo. Lutero ficou sabendo que alguns começaram a se chamar luterano. Ele falou, pode parar com isso. Pode parar. Os luteranos não obedeceram, né? Pode parar. Porque esses homens, eles glorificavam a Deus. Calvino era cristocêntrico. Lutero era cristocêntrico. Wesley era. O problema é o fã-clube, né? O fã-clube estraga os homens também. Se eles estivessem vivos, eles não permitiriam que um movimento tivesse o nome deles, porque eles queriam glorificar a Cristo. Então o problema não são os reformadores, não são os avivalistas. Eles deixaram legado, eles deixaram exemplos que podemos seguir. Mas a glória é de Cristo. Moisés morreu, o seu corpo foi escondido, provavelmente até para não ser idolatrado mesmo. Wesley morreu. Wesley dizia, Senhor, vai devagar porque o vaso é de barro. Nós cantamos aqui que o lugar mais alto a se chegar é aos pés de Cristo. Dizia isso o grande avivalista da Rua Azusa, que era caolho, né? Que era pobre, negro. Ele dizia, o lugar mais alto que podemos chegar é aos pés de Cristo. Esses homens foram grandes exemplos, mas eles morreram e eles glorificavam a Cristo em sua vida. Eles sabiam que o dono da casa é maior do que os que servem na casa. Você deve respeitar o seu pastor, os seus líderes, mas como exemplos que refletem a glória de Deus. Como espelhos que mostram a imagem de Jesus. Os evangélicos hoje, eles idolatram tudo, né? É pregador, é pastor, é até político, acreditem, né? Até político se idolatra como se fosse Deus, como se fosse infalível. Mas Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Se alguém não está falando de Jesus, alguma coisa está errada. Muito mais grave são os evangélicos não falarem de Jesus. Vocês que tiveram experiência missionária, que falaram aqui, sabem disso. Quando fala de Jesus, os olhos das pessoas brilham. Porque o nome de Jesus tem poder. É o nome sobre todo nome.
Porque não há nenhum nome no céu, na terra e nem debaixo da terra, mas somente o nome de Jesus. Este nome poderoso que devemos pregar acima de todos os servos da casa de Deus, é o dono da casa de Deus. E por último, para encerrarmos, o dono da casa exige, preste atenção na palavra, o dono da casa exige dos que são sua casa, que se mantenham fiéis e firmes até o fim. Vou repetir, o dono da casa exige dos que são sua casa que se mantenham firmes até o fim. Não é uma opção, não é um conselhozinho, quem sabe. Não, é uma exigência. O dono da casa exige. É muito triste ver a quantidade de evangélicos e que se dizem, ou que se diziam evangélicos, se afastarem da casa de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Você sabe que o número deles cresce muito mais que os próprios convertidos. Nas últimas pesquisas aí do IBGE, os evangelhos continuam crescendo, mas diminuiu o ritmo. E o número dos chamados desigrejados, que até muitos deles podem estar se dizendo evangélicos, ele tem crescido muito mais do que aqueles que se dizem que se converteram. E é triste e muito estranho de alguém que um dia teve uma experiência, e eu vou repetir, não com uma religião, uma experiência com uma pessoa. E ela agora rejeitar esta pessoa. É muito estranho. Obviamente há muito debate teológico sobre isso, né? Entre calvinistas e arminianos. Não é nisso que eu vou entrar. Mas a questão do capítulo 3, e que todos concordam, que o autor de Hebreus está alertando na carta para que esses hebreus crentes estejam alertas. E que é uma exigência do dono da casa de Deus que você permaneça firme até o fim. Todos os verbos aqui estão sendo usados como um imperativo. Mesmo aqueles que não estão no imperativo são usados como imperativos. É para você conservar até o fim. É para você permanecer até o fim. Mesmo que você esteja estraçalhado, triste, mesmo que as dificuldades tenham vindo sobre você, mesmo que venham coisas que você não pode entender, acontecimentos, tragédias e tantas outras coisas que podem acontecer na sua família. Mas o autor de Hebreus vai dizer depois, lá no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E depois ele começa a listar. Pela fé fizeram isso, pela fé fizeram aquilo. E ele vai dizer, nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. Então não é uma opção evangélica se afastar da casa de Deus. Não é uma opção para o crente se afastar de Jesus Cristo. Porque aí deveríamos duvidar mesmo desta experiência que essa pessoa diz que um dia teve. Eu costumo repetir muito aquela passagem de Pedro, meus irmãos. Eu acho muito linda. Alguns discípulos ouviram Jesus falar, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. E ficaram pirados. Esse cara é doido. O que é? Comer da carne e do sangue? E diz o texto que depois daquela mensagem, muitos discípulos o abandonaram. Grande este discurso, difícil. Quem o poderá suportar? Eles começaram a ir embora. Aí sabe o que Jesus fez? Vai embora não, pessoal. Desculpa, eu falei errado. Não vai não. Foi assim? Ou tem mais alguém que quer ir? Já aproveita.
Quer sair, já sai logo. Não tem convicção, já vai embora agora. Não vai perder meu tempo, não. Mas a palavra de Pedro é gloriosa. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde, Senhor? E aí eu repito na igreja, que eu acho que você deve repetir. Eu não tenho para onde ir. Não tem mais. Ah, se você não for mais evangélico. Não tem, não existe isso, irmão. Eu posso estar estraçalhado. Eu posso estar triste. Eu posso até brigar com Deus. Mas eu não tenho para onde ir. Um crente em Jesus não tem para onde ir. Para onde você vai? Você vai voltar para os bailes? Cadê o irmão lá? Vai voltar para a cachaça? É? Ah, vai voltar. Como é que o pastor falou? Vai ser uma tranqueira? Com 14 anos eu me converti porque eu já vivia no mundo. E eu encontrei Jesus. Eu não encontrei um entretenimento. Eu não achei uma religião. Eu encontrei um Senhor. Eu encontrei as palavras de vida eterna. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais o que fazer. Alguns não crentes falam, tá vendo? Era um tranqueiro, agora é crente. É isso mesmo, ignorante. É isso mesmo. A igreja não é lugar de santo, só tem pecador aqui. E o maior vos fala. Só tem gente tranqueira, mas que tem um Senhor e não tem mais para onde ir. Que tem o Rei dos Reis, que tem o Senhor dos Senhores. Você pode até não ser um teólogo, meu irmão. Você pode até não conhecer profundamente as Escrituras. Mas você pode ser como aquele cego que foi curado por Jesus. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Ah, mas me explica aí a origem do universo e por que Deus faz... Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu estava fazendo a faculdade de letras, eu já tinha lá me formado e aí eu perturbava os professores heréticos. Lá na minha frente não vai falar não. Eu vou perturbar. E aí eu comecei a perturbar bastante, os professores não conseguiam responder. E começavam a aparecer os evangélicos. Pastor Joaquim. Aí você começava a descobrir, legal, hein? Você contestou. Eu falei, você é evangélico? O que você está fazendo de boca fechada? O professor ofendeu Jesus para mais de 100 pessoas. O professor ofendeu a Escritura para mais de 100 pessoas. Ah, José, mas a gente não sabe contestar. Perturba! Você não sabe contestar? Perturba! Perturba! Chegaram até aqui aqueles que perturbam a terra. Temos que perturbar, irmão. Você não precisa ser um teólogo. O Lloyd Jones diz, nós não somos advogados de Deus, nós somos as suas testemunhas. Você não tem que defender Deus. Você não tem que arranjar argumentos lógicos e convencer os ateus. Você tem que dizer, eu era cego e agora eu vejo. Ah, você não era não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E outra coisa eu sei, eu não tenho para onde ir, muito menos para onde você quer. Você quer, vai sozinho, eu não tenho mais opção. Eu não tenho mais escolha. Eu não tenho mais o que fazer. Não é bonita a palavra de Pedro? Para onde, Jesus? Eu deixei lá meus peixes. Eu deixei lá minha empresa. E agora eu vou para onde? O autor de Hebreus fala, não é uma opção, são mandamentos. Conservando firme a confiança da glória na esperança, como alguém que guia um navio e sabe para onde vai.
Como diz aquele ditado. Quem não sabe para onde vai, qualquer navio serve, né? Mas nós sabemos para onde vamos. E o autor de Hebreus usa no verso 6 e o 14 como alguém que guia um navio sabendo para onde vai. Não endurecendo o coração, porque muitos endurecem o seu coração. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o texto diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não tem que sobrar mais nenhum espaço no seu coração. Você não pode amar mais ao seu filho do que a Deus. Você não pode amar mais o seu cargo, a sua profissão do que a Deus. Você não pode amar mais o seu marido, a sua esposa do que a Deus. Parece duro isso, mas é o Evangelho. A minha família, acima de todas as coisas está Deus. O texto diz, traz a sua família, ensina o teu filho, inculca. Mas agora a nossa família é o povo de Deus, é a casa de Deus. Nós não temos que dividir o nosso coração. Claro, os irmãos sabem, são tipos de amor diferentes. Mas Jesus diz, quem ama mais as outras coisas, até mesmo a sua família, do que a mim, não é digno de mim. Porque ele fala, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque agora os pais vão ser contra os filhos, e os filhos contra os pais. A nora contra a sogra, e a sogra contra a nora. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muitas vezes os nossos inimigos são da nossa própria casa. Mas eles têm que ver que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E ele continua, não se apartando do Deus vivo. E ele relaciona aqui, meus irmãos, a desobediência ao deixar de ouvir, a endurecer o seu coração. Ele diz, não endureçais os vossos corações, como endureceu no deserto, no verso 8. No dia da tentação, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Está naquele contexto em que Moisés envia 10 espias, e eles voltam dizendo algo ruim, não é? E aí, Josué e Caleb dão a boa notícia, e aquele povo endureceu o seu coração, desprezou todas as obras de Deus. Então o autor de Hebreus está dando um alerta. Vocês não têm como ter esta opção. É um mandamento. E mandamento, sabe o que nós fazemos, irmãos? Obedecemos. Ah, eu não gostei do mandamento, pastor. Não está legal isso aqui. Não tem que gostar. Tem que obedecer. Deus mandou, nós obedecemos. Não importa se gostamos ou não. Não importa nem se entendemos ou não. Ah, eu não entendo o que Deus está fazendo. Fica sem entender. Alguns alunos meus lá de hebraico falaram, professor, eu estou conseguindo ler, mas não estou conseguindo entender. Falaram, já está bom, já consegue ler, ainda quer entender? Entender é luxo. Basta primeiro você conseguir ler, depois você vai entender. E se nunca entender? Então fica sem nunca entender. Alguns falam, lá na glória nós vamos entender. Pode ser que nem na glória vamos entender. Eu vou lá perguntar para Deus, eu não vou falar nada para você não. Não falei durante toda a história humana, não vou falar agora, eu sou Deus. Você não tem que entender, você tem que amar. Você não tem que entender, você tem que entregar. É uma fé cega? Não, é um relacionamento. Explica o relacionamento que você tem com a sua esposa. Se alguém perguntar, eu amo a minha esposa.
Ah, prova que você ama ela. Não tem como provar, só tem como testemunhar que eu amo a minha esposa. Eu não tenho como provar. Ah, como você explica o amor? Explica aí. Quem quer explicar? Milhares e milhares de sonetos, de hinos, de odes foram feitas sobre amor e ninguém consegue explicar. Mas muita gente ama, não é? Porque o amor é um relacionamento. Este é o nosso relacionamento com Deus. Para concluir, meus irmãos, Jesus é o dono da casa de Deus. Adoremos somente o dono da casa, que é maior do que a sua própria casa. Instituições, instrumentos utilizados para a glória de Deus e para a adoração do povo de Deus são importantes, mas só Ele é digno de toda a adoração. Adoremos somente o dono da casa, que é maior dos que servem na casa. Os servos da casa, por mais santos e mais importantes, podem ser exemplos para nós, mas eles só são servos da casa. Só Jesus é o Senhor da casa. É o construtor, é o edificador, é o dono da casa de Deus. E se mantenha fiel ao dono da casa de Deus, porque Ele exige que aqueles que são a sua casa permaneçam fiéis até o fim. Não tem opção, não tem escolha. A escolha você já fez, agora não tem mais. Já pensou lá no céu e falou, agora eu me arrependo de ter ido para o céu, não quero mais. Não, um dia você escolheu, agora não tem mais escolha. Porque você se entregou ao dono da casa de Deus. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Fique em pé, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Talvez o seu coração esteja endurecido por causa das tribulações, por causa das enfermidades, porque parece que Deus não fala, parece que Ele não age, parece que Ele não se importa. Ah, você diz, mas eu não consigo entender certas coisas. Eu não consigo entender por que essas coisas são assim. Não consigo entender o sofrimento, a dor. Eu não consigo entender por que Ele não fala, por que Ele não responde. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Abra o seu coração. A fé é entrega. É entrega completa, é a submissão ao dono da casa de Deus. O dono da casa é maior do que a própria casa. O dono da casa é maior do que os servos da casa. O dono da casa exige, convoca, ordena que você permaneça fiel. Permaneça fiel mesmo sem entender. Mesmo sem aceitar, mesmo questionando. Mesmo com dor, com tristeza, com angústia, com aflição. Mas Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Receba o fardo suave dele. Receba o fardo leve dele. Senhor, eis a tua igreja. Eis a tua casa, Senhor. Tu és o dono. Tu és o Senhor. Quebranta os corações, Senhor. Cura as feridas. Responde às questões. Sara. Tira a tristeza, a angústia, a depressão, Senhor. Oh, Pai, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Chama, ó Deus, os vocacionados, ó Deus. Envia os missionários.
Traz aqueles que o Senhor quer para a obra da tua casa. Glorifica o teu nome nesta igreja, na vida do teu povo aqui, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pastor.